A Coupa, plataforma líder em gestão de gastos corporativos baseada em nuvem, que unifica processos em toda a cadeia de suprimentos, compras e funções financeiras, está aqui com o seu representante, o Braulio Casanica, que vai falar sobre SNOP. O Braulio, ele é Customer Value Director lá na Coupa, e eu queria, então, agradecer e chamá-lo ao palco aqui. Braulio, muitíssimo obrigada pela presença. Que bom tê-lo aqui para discutir esse tema que foi tão importante aqui, falar sobre SNOP. Tudo bem, Isabel? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, aqui compartilhando alguns temas relacionados à SNOP aqui nesse evento da sigla. Um prazer. Queria, então, Braulio, fazer uma primeira pergunta para você já sobre esse tema, né? Acho que, obviamente, a ruptura na cadeia de abastecimento é uma das principais preocupações das empresas. E os últimos anos, com um cenário de grandes incertezas e previsibilidade de demanda foi muito prejudicada, a previsibilidade de uma forma geral, né? O que as empresas tiveram que ser ainda mais resilientes, ágeis e terem menores impactos. Braulio, vocês lá na Coupa, né, que têm a oportunidade de acompanhar as operações de diversas empresas, quais ações estão sendo tomadas? Olha, Isabel, a gente realmente tem visto que as organizações têm lutado com o desafio de tanto na cadeia de suprimentos, no planejamento, ser de um lado mais eficiente e do outro, como você falou, mais resiliente, né? E principalmente trabalhando em mercados mais complexos, diferenciados, né? Só para você ter uma ideia, uma pesquisa do Gartner para comprovar um pouquinho do que você está falando mostrou aí que pelo menos de 25% dos líderes dizem que as cadeias deles de suprimentos são resilientes, né? E para a empresa que está buscando justamente essa resiliência, né, é fundamental ela estruturar seu planejamento de uma maneira que ela seja flexível e, ao mesmo tempo, robusto, para que esteja essa visão abrangente de forma ágil, né? E as ações têm norteado muito nesse sentido, né, de busca da flexibilidade e agilidade para responder a esses momentos de incerteza, né? Então, nesse sentido, aí uma das coisas que a gente tem visto, uma das ações, né, no mercado é justamente o encurtamento dos horizontes de planejamento. Ou seja, está cada vez mais difícil olhar para horizontes de longo prazo. Horizontes que antes que eram de um ano, quebrados em meses, agora são de 3 a 6 meses, quebrados por semana, né? A gente tem um exemplo de um cliente, uma indústria de bebidas e alimentos, que começou olhando 3 anos, depois passou para a UNG, com um trabalho que foi feito lá de olhando um horizonte agora de curtíssimo prazo de 3 meses, com quebras até semanais, né? Ganhando com isso mais visibilidade, rapidez na tomada de decisão, né? Acho que uma outra ação também, além dessa questão dos horizontes, né, no sentido de não ficar atrelada a modelos estáticos de planejamento, né? Empresas que trabalhavam com estratégia, por exemplo, por canal, estão migrando para estratégia local, né? Ou seja, não pode ficar mais olhando só para dentro de casa, mas ter como meta de olhar o mercado e as especificidades, né, para uma previsão de demanda com mais acuracidade. E aí, nesse contexto, as empresas têm nos buscado justamente porque precisam dessas soluções que permitam essa flexibilidade e agilidade, né, nessa análise, com esses horizontes mais curtos e também poder simular cenários diversos de planejamento de demanda apoiando nessas reduções e nesses horizontes. Então, acho que desses dois temas é o que a gente tem visto aí de ações, né, o encurtamento dos horizontes e modelos um pouco mais dinâmicos e que permita a simulação, né? Perfeitas colocações, realmente, né? A partir dessas mudanças que são importantes, esse repensar, né, do planejamento para que as coisas realmente aconteçam de uma forma melhor, né, de um melhor posicionamento, ter essa visibilidade é importantíssimo mesmo, né, Braulio, para que as pessoas consigam reagir de uma forma muito mais ágil, né? Bom, eu queria então Entendo. a gente tem visto sempre isso, né? Esse ano, a resiliência e a agilidade são partes aí que não pode faltar para o perfil das empresas e nos seus planejamentos. Mas, pensando nisso, até a gente tem nos últimos eventos que nós fizemos, fazendo uma segunda pergunta aqui para você, nos últimos eventos que nós tivemos, diversas apresentações de case de jornadas de SNOP, com maturidades diferentes, inclusive, né? Aqueles que estão na fase inicial, aqueles com expressiva maturidade, né? E que na segunda onda, a gente já vê muitas empresas já até com engajamento de toda a cadeia, inclusive, né? Mas quais são os principais desafios para chegar nessa maturidade e colher esses resultados que muitas empresas já estão colhendo, né? Pode nos responder aqui um Tá. pouquinho Bom, do que você teve visto?
Bom, obviamente aí varia muito pelo estágio da empresa, né? Mas um dos principais desafios é a empresa conseguir ter uma visão mais holística e integrada de planejamento, né? Isso para ter essa integração passa por uma mudança, obviamente, de mindset da organização, muitas vezes de cultura e de necessidade de um change management, né? Mas para isso acontecer, no sentido de olhar do planejamento como organização, tem que olhar como um todo, né, de uma maneira integrada, né, e passa também por uma ferramenta que permita realizar essa integração. Não adianta também ter só a cultura e o mindset se você não tem uma ferramenta que na hora que você precisa simular os cenários e trabalhar no teu planejamento que te apoie nessa visão mais ampla, né? E aí a gente sabe que o SNOP depende muito de informação para justamente permitir gerar esses cenários, essas simulações, essas análises, né? E para isso tem que funcionar, tem que estar justamente integrado, né? Não pode se trabalhar o planejamento em silos, né? É fundamental num cenário de mudança constante, como a gente está falando, né, com disrupções na cadeia, que às vezes acontece sem esperar, que se tem uma ferramenta que permita ter justamente uma visão integrada, né, ágil, de cenários que possam ser discutidos e avaliados pela organização nas diversas áreas envolvidas, marketing, vendas, produção, finanças, suprimentos. É uma mudança fundamental, né? E quando eu digo integrado, passa não só pela demanda, né, integrada, mas também, por exemplo, poder analisar a capacidade de produção, onde você vai produzir cada produto, em que planta, em que quantidade, de quais CDs, quais são as restrições, como vai ser estruturado o seu transporte. Ou seja, você precisa de uma ferramenta que te dê essas variáveis, né, que te permita fazer essas análises de maneira integrada, que você consiga olhar isso de uma maneira única, né? E essas respostas justamente têm que voltar de uma forma rápida, né? Ou seja, serem retroalimentadas, né, para esse processo de SNOP, para que realizar uma mudança de cenário de forma coordenada e ágil. Isso demonstra claramente aí se a empresa está estruturada para lidar com esses cenários adversos e mostrar justamente a resiliência que a gente estava falando na pergunta anterior, né? Eu acho que um outro desafio é justamente incorporar os custos também nas decisões, né? Análise financeira no modelo da SNOP. Tipicamente, as empresas estão mais focadas nos volumes, nas capacidades, que são fundamentais, obviamente, mas não dá para fazer análise correta sem pensar nos temas financeiros, nos custos desses cenários que são analisados, né? Então, trazer o time financeiro, fazer as análises financeiras, também a gente vê que é fundamental, é um desafio aí para as empresas. Então, esse tema aí da integração e a questão dos custos, né, e de ter essa agilidade, a gente tem visto que são desafios que estão bastante latentes aí nas organizações. Braulio, a gente, com as suas colocações agora, né, sobre esse ponto aí dos custos, né, e a integração entre as áreas, né, vender certo, né, não só vender, né, a qualquer custo, né, tem vender certo porque seja realmente interessante para o negócio. Então esse mapeamento, entendimento do que vender, como distribuir da melhor maneira, envolve essas questões que você colocou muito bem, das ferramentas, né, mas as pessoas precisam estar preparadas também para isso tudo, né, e ter isso como uma necessidade, essa integração acontecendo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí a gente pensa olhando um pouco para frente, Isabel, pensando assim, mas para onde está indo isso, né? Qual que é o caminho, qual é o futuro, né? E aí acho que primeiro está ficando cada vez mais difícil para as organizações, mesmo que de médio porte, as grandes organizações, viver esse modelo de SNOP. Esse é o mínimo para um cenário futuro, né? Se a gente olhar. Para aqueles que já têm algum modelo há algum tempo, né, que já estão trabalhando na SNOP, um dos movimentos futuros aí que a gente vê é a consolidação do modelo andando nos cenários que a gente chama colaborativos, né? Por exemplo, o uso de apps para previsão da demanda, olhando as características regionais, as demandas específicas das regiões para incorporar no modelo central, é aquilo que a gente se chama até no mercado de localization, né? Não é o global, mas o local, né? O localization, né? Que é a visão global conectada com a demanda e a necessidade local. E justamente esses apps permitem capturar essas necessidades específicas para alimentar um modelo de planejamento consolidado, né? Eu acho que um outro aspecto importante que eu gostaria de destacar aqui para o futuro, né, é que aumentar a tendência de integração com o restante da cadeia, né? Por exemplo, ter ações de sourcing optimization, né? Ou seja, identificar de quais fornecedores, de quais localidades eu vou trazer minhas matérias-primas, por exemplo, analisando a questão dos impostos também,
né, de onde eu estou trazendo, de que fornecedores eu estou trazendo, o que o imposto está impactando aí, integrando isso no seu S&OP, capturar informações e dados desses clientes, né, que normalmente o S&OP tem uma visão muito mais para dentro da cadeia, né? Então, olhar também, expandir um pouco esse horizonte. E acho que algumas tendências futuras também, se a gente olhar um S&OP, né, é a incorporação de temas relacionados à análise de risco. Ou seja, você também ter, por exemplo, um modelo de scorecard para avaliar teus riscos com os fornecedores e riscos de disrupção na cadeia, né, para tentar antecipar futuros problemas, acho que tem sido, vai ser fundamental daqui para frente, mediante o que a gente está vivendo no mercado, né? Além dos próprios temas de ESG, né, que a gente ouve falar muito, mas para se tornar realidade prática na cadeia, né? Por exemplo, você calcular no momento que você está fazendo as cenopias, suas simulações, olhar além dos critérios típicos de volume, capacidade, custo, mas também seu gasto em CO2, né, nas simulações que incorporem esses temas nas análises de decisão. Então, olhando um pouco para frente, também é isso que a gente vê no mercado, tá, do ponto de vista de planejamento de S&OP. Interessante, olha, o que você colocou, porque a gente já pensa, né, ESG, que trouxemos e vamos trazer aqui bastante discussões sobre esse tema ainda durante todo o ano, né? Já trouxemos vários cases, mas a gente percebe, assim, que você colocou alguns pontos, né, dessa colaboração fora da cadeia, né, de pensar no S&OP fora da cadeia, a questão dos fornecedores, né? Então, você vê como que o S&OP está crescendo, a gente vê que, acho que nesses últimos 2 anos também, acho que, obviamente, da época da pandemia, houve-se maturidade, foi mais rápido, né? Esse gap que existia antes, para quem já tinha começado, está num nível de maturidade um pouco melhor, né? Então, assim, mas são vários. Você chega numa maturidade, eu falo que analytics, automação, enfim, você chega no estágio, mas parece que quanto mais você chega no estágio mais evolutivo, né, dessa jornada, daqui 2 anos, 3 anos, já vai estar num novo estágio que você tem que correr atrás e buscar essa inovação, integrar tudo isso, para, obviamente, ter os melhores resultados, né? Para que a cadeia realmente seja, de uma forma geral, produtiva e a gente consiga trazer esse benefício para o mercado como um todo, né? É verdade, Isabel. Assim, a gente sempre tem que estar olhando para frente, né? Olhando cenários futuros, né? A gente tem um conceito lá que a gente chama de digital twin. O que é isso, né? Que é você tá olhando o teu ambiente físico e simulando ele no ambiente digital, né? Porque no teu ambiente físico você olha o passado e o presente, mas no teu ambiente digital, além desse passado e desse presente, também você consegue olhar para frente, você consegue olhar para o futuro, fazer simulações, inclusive incorporando temas como esse que eu citei aqui do SG, né, da parte de cálculo de CO2, né? As empresas querem avaliar, né, suas pegadas de carbono e isso tem sido fundamental, uma tendência que está cada vez crescendo mais, né? Cada vez a gente mais recebe demandas de clientes interessados nesse tema, né? O tema também de análise de risco que a gente está olhando, né? As empresas estão cada vez mais buscando antecipar com todo esse cenário que a gente foi comentando aqui de disrupção na cadeia, né? E de ameaças que cada ano aparece uma novidade, né? Às vezes mais de uma vez por ano. Cada mercado também tem suas características, suas disrupções específicas. Então, com isso, a empresa tem que estar preparada e fazer o máximo que ela pode para antecipar esses problemas, né? Então, antecipação é fundamental, né? Então, análise de risco para você poder antecipar e, ao mesmo tempo, você ter agilidade para fazer essas simulações e você poder ter resiliência, ou seja, que a qualidade de você poder se adaptar a essas adversidades que vão ocorrendo, tá? Então, esse é um pouco do que a gente tem visto aí no mercado e que a gente está tentando ajudar as empresas, né? Buscando ajudar as empresas, tem ajudado muita gente com benefícios muito legais com as nossas ferramentas para atingir esses objetivos. Bacana, Braulio. Muitíssimo obrigada, muito pela contribuição. Nos vemos no bate-papo lá junto com o pessoal para discutirmos um pouco mais sobre a SNOP e essa maturidade aí que não tem fim, né? A gente vai estar sempre em busca de melhores resultados. Obrigada, tchau, obrigada pela contribuição. Obrigado, um prazer, Isabel. Igualmente.